Amém. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero, nessa manhã tão maravilhosa, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito nesses dias de congresso aqui na cidade de Pionono. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alonso, pela vida de sua família. Temos recepcionado com tanto carinho, com tanto amor, verdadeiramente. Isto é bom. A hospitalidade é algo divino, é algo que caracteriza o cristão. Pela bondade de Deus, nós temos anunciado o Evangelho em alguns lugares. E é muito bom quando nós saímos das nossas casas e somos bem tratados, bem recebidos. Eu quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, desses irmãos, desses jovens. Quero te já agradecer pela bonita camiseta que vocês me deram. Deus abençoe, parabéns pela bonita festa. O Senhor Deus continuamente estenda as suas mãos poderosas e vos abençoe. Queridos, eu quero em nome de Jesus fazer alguns rápidos anúncios, porque eu creio em nome de Jesus que no final nós não teremos clima para isso, pois estaremos tomados pela glória de Deus, assim mas nós temos em mãos alguns DVDs de mensagem, tem bem poucos mesmo. Mas temos 3 temas de mensagem. Temos um tema que foi gravado no Congresso de Senhoras, em um dos congressos de senhoras da Assembleia de Deus em São José do Piauí. Eu tenho acho que 5 anos consecutivos pregando no congresso ali de jovens da Assembleia de Deus de São José do Piauí. E essa é uma das mensagens gravadas ali: fé, esperança e amor. Nessa mensagem nós falamos acerca das dimensões da fé. A Bíblia diz que existe pequena fé, tanta fé, grande fé. Falamos acerca das expressões da fé. A Bíblia fala de fé natural, a Bíblia fala de fé salvífica, a Bíblia fala de fé dom espiritual e a Bíblia fala de fé fruto do Espírito. Nós precisamos entender acerca de fé para que possamos aplicá-la de maneira correta. Tenho também 2 mensagens gravadas em EBO, que são a vitória é sempre da igreja, e o segundo tema também gravado na EBO, que é a Escola Bíblica de Obreiros da nossa convenção. É um dos temas que eu mais gosto: sonhe mesmo em meio ao cativeiro. Tá bom? Qualquer uma dessas mensagens você acredita que você vai estar nos abençoando nossa vida. Temos também o CD do cantor Robson Felipe, Quando Deus Quer Agir. Leve esse CD, tenha a sua vida edificada pelos belos hinos que Deus deu ao pastor Robson. Entre eles tem aqui 1 ou 2 composições da sua esposa, a irmã Helena, que é compositora. Deus possa abençoar. A tempo aproveito aqui para também divulgar o CD dos meninos e dos cantores, da banda, da cantora Damares. Adquiram os materiais, vocês vão estar sendo abençoados através desses hinos de louvor. Deus possa abençoar cada um, em nome de Jesus. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6. Jó, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Jó, capítulo de número 6, capítulo de número 1, perdão, versículo de número 6 ao versículo de número 11. Deus abençoe as caravanas que estão aqui conosco. O Senhor Deus possa nos dar um congresso abençoado neste dia. Vi as caravanas de Góis, acho que Ribeirão Grande, Ferro e as demais que aqui estão. Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Quem encontrou o texto sagrado, diga graças a Deus. Graças a Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então
Respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Amém? Amém. Queridos, o livro de Jó é um dos livros mais extraordinários de toda a Bíblia Sagrada. Jó é considerado entre os biblistas o primeiro livro a ser narrado. Entendemos que a história de Jó é uma história real, são fatos reais, são uma história narrada a partir de acontecimentos verídicos. Digo isto devido a grandes contradições que ouvimos dia após dia, dentre as muitas contradições bíblicas. Há quem afirme que o livro de Jó não passa de uma ilustração, de uma aplicação figurada, e que de fato esta história não é real. Há quem diga que por conta de tamanho sofrimento, esta é a veracidade de que esta história, ela não pode ser real. Entendemos que de fato Jó conta a história de um homem que com certeza tem uma das maiores adversidades já narradas. Jó é o homem que tem uma das maiores tragédias em menor espaço de tempo, o que faz com que muitos não consigam acreditar que um homem natural, de fato, consiga suportar tamanha aflição, tamanha adversidade, tamanho sofrimento. Mas entendemos que há princípios que fazem com que este livro, de fato, seja considerado uma história real. Note que em todas as ilustrações parabólicas, tanto de Cristo como de toda a Bíblia Sagrada, não são dados nomes às pessoas. As ilustrações parabólicas, as parábolas, elas são observadas a partir de personagens que não recebem nomes. Observe que quando se trata de uma parábola, a Bíblia diz: um homem e seus 2 filhos, um pastor e suas 100 ovelhas, uma mulher e a dracma que se perdeu, um homem e os seus servos. A Bíblia não vai dar nomes quando se trata de uma parábola. Todavia, a parábola tem sim os seus ensinamentos quando recebemos suas aplicações. As parábolas eram métodos usados por Cristo, o maior pedagogo de todos os tempos, usando elementos terrenos para falar acerca de verdades celestiais. Todavia, no livro de Jó, nós encontramos pessoas de fato sendo caracterizadas pelos seus nomes, a partir do personagem principal, Jó, que recebe o testemunho do próprio Deus, que era o homem mais rico do Oriente. A sua característica social era um homem rico, um homem poderoso. Ao lermos o livro de Jó, vamos ver Jó falando de toda a sua influência, quando ele vai dizer que as crianças agora não lhe respeitavam mais, que a sua mulher agora se afastava devido ao mau hálito causado pela chaga maligna. Jó vai falar a partir das suas percas quem ele era. Jó era um homem marido, Jó era um homem respeitado na sociedade, Jó era um pai exemplar. Tanto é que a Bíblia vai dizer que após as reuniões familiares, Jó ofertava, sacrificava ao Senhor, para que se porventura, note, a Bíblia não diz que seus filhos haviam pecado, todavia diz que Jó, por ser um homem tão vigilante, sacrificava ao Senhor para que se porventura seus filhos tivessem pecado, o pecado fosse coberto. Note ainda
que agora a Bíblia vai fazer declarações acerca da vida espiritual de Jó. E quem faz a declaração é o próprio Deus, a dizer que Jó era um homem reto, Jó era um homem sincero, Jó era um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que desviava-se do mal. Diz a Escritura sacrossanta que em uma reunião de Deus com os seus anjos, e acredito que esta reunião não pode ser geograficamente informada, todavia onde ela acontece, Satanás tem acesso. A Bíblia diz que Satanás, vindo e observando aquela reunião, é questionado por Deus: de onde vem Satanás? De maneira que ele responde de rodear a terra e passear por ela. Todos nós conhecemos o diálogo que se inicia a partir daquela interrogação divina. A Bíblia diz que o fim daquele diálogo é que Satanás recebera a permissão de Deus para vir até a baixa terra e para tocar na vida de Jó. Note que o capítulo de número 1, versículo de número 14 ao versículo de número 17, a Bíblia diz que o diabo sai apressadamente e vem até a baixa terra, provocando uma grande reviravolta na vida de Jó. A Bíblia diz que o primeiro mensageiro, ao chegar à casa de Jó, noticia que os bois lavravam, as jumentas paciam, e do sul veio um grupo de sabeus. Sabeus era um grupo que estava localizado ao sul da terra em que Jó residia. Vindo eles, levaram todos os bois, bem como todas as jumentas. A Bíblia diz que enquanto este ainda falava, veio o segundo mensageiro, e geograficamente falando, este vem do oeste, e vem dizendo: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas. Diz a Escritura bíblica que o terceiro, enquanto o segundo terminava de dar o relatório, chega o terceiro mensageiro, e este vem do norte, dizendo: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos. É importante que nós entendamos que os camelos daquela época eram uma grande fonte de renda, o que faz com que nós venhamos afirmar nesta manhã que os camelos eram a maior fonte de renda de Jó. Os camelos eram usados para o transporte de passageiros, bem como para o transporte das cargas. Jó tinha uma frota de táxi, Jó tinha uma transportadora de mudanças. Aqueles camelos eram alugados para os viajantes passearem, viajarem e levarem as suas cargas. Jó perde todos os seus camelos. A Bíblia diz que o segundo ataque não é na área financeira. A área financeira, ela é completamente abalada. A área financeira, ela é completamente atacada. Tudo aquilo que era fonte de renda de Jó é atacado, e Jó perde. Todavia a Bíblia diz que no capítulo de número 1, versículo de número 18 e 19, enquanto o terceiro mensageiro ainda noticiava, chega o quarto mensageiro, e este vem do leste, dizendo a Jó: eis que um grande vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e a Bíblia diz que eles morreram. Observe que a tristeza de Jó é tamanha, a angústia de Jó é tamanha, que está escrito que Jó lança-se no chão, Jó se joga no chão, Jó prostra-se no chão. E o prostrar-se aqui não é voluntário. Todos nós sabemos que diante de uma notícia que tira-nos todo tipo de estabilidade emocional, nós temos sim abalos no que é inerente ao nosso pensamento, no que é inerente ao nosso estômago. Quem aqui nunca foi acometido de um vômito súbito ao estar recebendo uma notícia muito forte? Quem aqui nunca desmaiou ao receber uma notícia que trouxe angústia ao seu coração? Quem aqui nunca perdeu as forças ao receber uma notícia
que liteou, como dizemos, a terra debaixo dos nossos pés. Jó estava recebendo uma das piores notícias que um pai pode receber. Uma das piores não, retifico-me nesta manhã, Jó estava recebendo a pior notícia que um pai pode receber. Quem é pai sabe do que eu estou falando. O pai ama o seu filho mais do que ele próprio. O pai cuida do seu filho mais do que cuida dele próprio. O pai faz pelo seu filho muito mais do que ele faz por ele próprio. Jó perde não um. A Bíblia diz que Jó perde 10 filhos de uma única vez. De maneira que ele não resiste, o corpo não aguenta, os nervos não suportam, o sistema emocional é abalado e Jó cai no chão. A Bíblia diz que agora o terceiro ataque não é na área familiar. O diabo volta à presença de Deus e tendo feito os 2 ataques iniciais, primeiro na área financeira e o segundo na área da sua família, o terceiro ataque se dá quando o diabo vem e agora o Senhor Deus mais uma vez lhe questiona. Agora Satanás diz: mas vamos ver se ele mantém a sinceridade dele. Se tocarmos na sua pele, pele por pele, tudo que o homem tem ele dará pela sua vida. Mais uma vez Deus permite, é importante que nós entendamos isso. Deus, ele permite que o mal nos sobrevenha. E eu quero em nome de Jesus deixar claro que a permissão de Deus não é por persuasão maligna. A permissão de Deus é por vontade própria. Deus permite que nós passemos provas porque Ele quer nos forjar na fornalha da aflição. Tanto é que no final da sua prova é Jó quem vai dizer: eu conhecia-te de ouvir falar, todavia agora os meus olhos te veem. Nenhuma aflição é por acaso, nenhuma prova é por acaso, nenhuma luta é por acaso, nenhuma lágrima é por acaso, nenhuma noite perdida de sono por angústia é por acaso, nenhum prato deixado em cima da mesa porque não conseguiu comer devido às lágrimas é por acaso. Toda a aflição tem um propósito divino. Deus, ele se revela no meio da fornalha da aflição e você verá Deus após esta luta. Só que entende esta verdade em nome de Jesus. A Bíblia diz que mais uma vez Deus permite. Satanás agora vem e no versículo 7 do capítulo 2 diz que Satanás fere a Jó de uma chaga maligna que vai desde a planta do pé, debaixo do pé, até o alto da sua cabeça, de maneira que nada no corpo de Jó fica intocado. Eu preciso fazer algumas considerações, porque se falarmos tão somente chaga maligna, parecerá algo raso, parecerá algo razoável, parecerá algo fácil de ser cuidado, mas a chaga maligna de Jó, já no capítulo 2, versículo 8, imediatamente a Bíblia diz que traz uma coceira tão grande em Jó, que ele precisa, com uma telha, coçar a sua pele, devido a tamanha coceira. Quem já teve catapora aqui sabe do que eu estou falando. Coisa ruim é coceira. Você coça, coça, e quanto mais coça, mais vontade dá de coçar. Você sente a coceira, e enquanto mais você mexe, mais você sente vontade. Quem já quebrou o pé, quebrou, quem já colocou gesso em alguma parte do corpo sabe, quando começa a coçar, você não consegue ficar sem coçar. Você coloca um ferro, coloca um pedaço de pau, alguma coisa, mas a coceira é mais forte do que você. Jó tem uma coceira tamanha que ele não consegue coçar com as mãos. Há quem diga que ele não coça com as mãos porque a chaga